Olá para você que acompanha mais um Nativos Podcast. Nosso objetivo aqui é simples, é extrair conteúdos dos nossos convidados e refletir sobre o que motiva essas pessoas a exercer uma atividade com excelência e como essas pessoas influenciam outros indivíduos no meio onde atuam, não só no meio onde atuam, mas em toda uma sociedade de modo geral. Operando nossos equipamentos de áudio e vídeo, mais uma vez, Paulo Henrique. Opa, eu tô um doce hoje. Hoje é mel. Seja bem-vindo, esse é mais um Nativos Podcast. Eu vou apresentar agora a nossa convidada de hoje. Ela é bacharel em Direito desde 2020 e é empreendedora no ramo de doces caseiros. Eu vou falar agora com Valéria Rodrigues. Tudo bem, Valéria? Boa noite, tudo bem? Joia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a companhia. Eu que agradeço. Mostrar um pouquinho dos bastidores do meu dia a dia. Isso. Paulinha, você sabia que ela bateu o recorde das pessoas que achou o endereço aqui? Sério? Vem em cima, cara. Vem em cima. Não foi igual o médico, não? Não. Você vai arrumar uma briga ainda. Tá faltando emoção. Valéria, à vontade, tranquila. Tranquila? Aqui é light, viu? Não tem fadiga. Então tá bom. Tá? Você me permite só falar um pouquinho das empresas aqui ficar à que vontade. acreditam no nosso trabalho e a gente vai pro papo. Ok. Ei, Paulinho, essa semana tá bruta, viu? Não acaba mais, não. E hoje é só terça ainda, né? Nossa, tem semana demais pra frente aí. Tá longe. Essas empresas vão ter os seus contatos aí disponíveis na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir algum produto ou serviço, entre em contato e acompanhe aí o nosso canal no YouTube, se inscrevam. Instagram também, muita coisa nova aí. Vamos ter sorteio, né, Paulinho? Sim. Vamos ter um sorteio aí da Ótica Prado. Ontem conversamos com ele aqui, né, na entrevista. E hoje entrei em contato com ele. Ele vai mandar 2 modelos para nós, Paulo. Um da Prado e um da Gufoz. Amanhã eu aprendo a falar esse nome, eu pego o meu lá. E acompanhar aí os inscritos do Nativos Podcast, Paulinho, e os inscritos da Ótica Prado. Os que se inscreverem aí, a gente vai pegar e pôr no sorteio e vai sortear e pode escolher o modelo e tal. A gente vai trazer, vai mandar 2 para cá, viu? Um de cada marca. Um da marca Prado e outro da Guloz, né? Gufoz. Isso, aprendi a falar hoje, eu falei tanto esse trem. Isso, se inscreve. Tem que estar inscrito para participar do sorteio, senão não participa. E vamos evoluir, Valéria? Bora. Então, bora. Valéria, bacana, formada em Direito, nós já temos uma amiga advogada. Rapaz, eu tenho que tá fruindo demais. Por quê? Nós temos amigo policial, amigo lutador e agora tem um advogado para tirar nós das correrias, né? Advogada não, orientadora. Advogada não, orientadora. Dicas. Às vezes os polícias que nós temos aqui é muito brabo. Nós falamos, não, nós temos um advogado também para tirar nós de lá. Não tem problema, não. E você também, que é o que você já faz há mais tempo, até antes da atividade de cursar o direito, você já era do ramo de doces caseiros. Isso. Pode explanar aí. A gente não tem tempo aqui, não tem nada escrito aqui, é do seu jeito. Pode falar do jeito que você começou isso aí, com os doces, depois a faculdade, e quais você tá dando mais ênfase, mais isso. Se você tem sonho de seguir no direito, ou se você tem mais projetos para ampliar a questão dos doces caseiros que você faz, funcionário, você tem essa, entendeu? Pode ficar à vontade, fala aí. Ok. Então, eu sou de Goiânia. Goiânia. Eu não sabia, cara. Eu sou de Goiânia. Goiânia, conterrânea. E aí eu vim para Formosa. Eu trabalhei numa empresa, não deu muito certo. E eu com um filho pequeno, eu queria fazer alguma coisa. Eu nunca gostei de depender do meu marido. Apesar dele ser um bom marido, me dar o que eu preciso e tudo.
né, assim. Mas eu não gostava. Eu nunca gostei de falar, nossa, eu quero comprar, por exemplo, quero comprar um anel e ter que ficar, mas pra que você quer? Não, eu quero comprar e pronto. Engraçado, a minha adora isso. Dá Eu- dinheiro aí, desgramado. Né? E aí ele tava com 3 anos de idade quando nós viemos para cá. Seu filho. E eu, na verdade, comecei a trabalhar com artesanato. Ele entre 3 e 4 anos. E aí, nisso, eu, em 2016, trabalhando com artesanato, entrei na faculdade e vendi meus artesanatos lá e tudo. E eu fiz um aniversário do meu filho. E eu fiz os doces, mais uma amiga. E assim, esse aniversário, nossa, todo mundo elogiando e tudo. Eu falei, gente, você quer saber? Eu vou vender doce na faculdade. E aí eu comecei a vender. Isso, na faculdade você já cursava Isso, direito? já estava cursando direito. Maravilha, cara. E aí eu comecei a vender o meu doce lá. E eu levava, né, assim. No começo eu comecei a levar uns 40 unidades, depois um pouquinho mais. Mas tinha dias que eu vendia lá, no horário do intervalo, com 15 minutos, 100 unidades. Nossa E eu vendia Senhora. a R$1. E assim, fazia muito sucesso lá na faculdade, todo mundo me conhecia, né, na faculdade, eu assim, sempre tranquila com todo mundo, né, o povo comprava. E eu falei assim, gente, eu queria muito trocar a geladeira lá de casa. Eu tinha uma geladeira que era um casal, aquela geladeira que é idêntica à porta da geladeira com a porta do freezer, Sim. só que são separados. E eu queria uma geladeira que fosse junto, o freezer e a geladeira junto. Aquela que são Aquelas 3 de porta portas. assim mesmo? Isso, Oxe, 3 nem meu portas. guarda-roupa é do tamanho daquela geladeira. E aí eu pedindo pro meu esposo, meu gato, vamos trocar, porque o freezer tá gastando muita energia e não sei o quê. E eu não tô mais aguentando esse freezer, eu não quero mais. E eu, quando eu embirro com um trem, e ele falou assim, não vou trocar isso não. Não tá precisando trocar não. E eu peguei e falei, gente, eu vou comprar essa geladeira. E aí eu tinha um cartão de crédito e eu liguei na empresa do cartão de crédito e falei assim, olha, na época a geladeira foi R$5.000 e eu falei, eu queria ver se tinha como se aumentar meu limite. E ela falou assim comigo, aumentar o limite não tem como não, mas eu tenho como te dar um limite provisório. O que você quer comprar? E aí eu falei com a atendente e ela falou comigo, esse limite vai valer por 24 horas. Aí eu falei, não, então tá bom. Gente, eu fui lá com a cara e a coragem, comprei essa geladeira em 10 vezes. Falei, meu pai, como é que eu vou pagar? Né, eu tenho que ganhar R$500. Ué, mas com os docinhos lá da faculdade você pagaria tranquilo. Gasto, né? Porque também entendi, tem o gasto, não é entendi. só a venda. Sim. E o meu doce é um doce generoso, só vai produto de qualidade. Então, assim, o custo é alto, né? Pronto. E aí eu peguei e falei, meu pai, e eu sei que eu não comprava nem a jantinha na faculdade para poder pagar essa geladeira, pagar o meu cartão de crédito, porque também já tinha outras continhas, né? Coisas que eu compro, roupa pro filho, sapatos, essas coisas, Entendo. presente pro marido, presente para mim. Então eu tinha que dar conta de tudo isso. E Deus foi abençoando e eu dei conta de comprar essa geladeira, paguei tranquilamente. Depois eu queria muito ter uma casa. E eu sempre batendo na tecla com meu marido pra gente comprar, que eu já não suportava mais morar de aluguel. Porque é uma coisa desgastante, né? Vai ficando ruim. Parece que quanto mais tempo você vai ficando no lugar que você tá, você não vai gostando daquilo ali mais, né? Vai desgastando o ambiente, desgastando a casa, você não pode reformar. E assim, enfim, e eu pegando no pé dele para ele comprar uma casa. E como eu ainda trabalhava com os artesanatos também, com pintura, a tinta incomodava muito a dona da casa. O cheiro da tinta. Sim. E aí um dia ela virou para mim e falou assim, que o que eu pagava de aluguel para ela não pagava nem os remédios. E aí nesse dia eu virei pro meu marido e falei, eu tô indo para Goiânia amanhã, eu ia buscar meu filho, ele estava de férias. Assim que eu voltar, a gente muda. E eu, assim, quando eu falo assim, ele já sabe que vai mudar mesmo. E aí, ele falou, não, minha gata, vai pra Goiânia, vai, calma, nós vamos comprar uma casa. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, você vai realmente comprar essa casa?
Porque todos os corretores dessa cidade já me conhecem. Não tem ninguém que não me conheça nessa cidade. Você já falou para mim que eu já tinha quase 7 anos que nós estávamos aqui. Falei, você já falou para mim mais de 1000 vezes que ia comprar a casa. Seu esposo é de Formosa? Não, ele não é de Formosa. Ele é de Minas. Minas. Morou em Goiânia. Nós nos conhecemos no ano de 98. Em Goiânia? Em Goiânia. Ele, na época, ele era soldado do Exército. E aí nós nos conhecemos lá, começamos a namorar. 3 anos depois que a gente namorava, nós ficamos noivos. Ele estava na escola de sargento das armas. E aí, mais 3 anos, a gente veio a casar. E aí, quando nos casamos, moramos aqui na cidade de Formosa. E aí, a gente veio para cá e ele trabalhava no mesmo batalhão de quando éramos noivos, né? Só que eu ficava o dia todo só aqui na cidade. E eu, assim, não conseguia, né, assim, me adaptar. Porque o problema do interior é que ele meio que tem as portas fechadas pro novo, né? Você tem que conhecer alguém que conhece alguém, que é dono de alguma coisa, para você trabalhar. E aí a gente não conhecia ninguém aqui. Ninguém. Viemos com a cara e a coragem. E viemos porque aqui poderíamos morar melhor. Porque na época o batalhão que meu marido servia era no SIG, ali próximo à Torre Digital. Então a gente teria que morar no Paranoá, numa kitnet muito pequena. E aí ele falou: ah, não, minha gata, né, vamos morar num lugar melhor, Formosa, né, vai acomodar a gente melhor. Só que meu marido saía às 5:50 da manhã, voltava às 6 da tarde. Eu passava o dia todo trancada no apartamento, cuidando do apartamento. E ele, final de semana, ele tinha que estudar, porque ele é muito estudioso. Então, assim, aí quando a gente casou, 6 meses depois que a gente casou, ele falou: nossa, minha gata, eu tinha um sonho de fazer a faculdade. Eu falei: não, então vamos fazer. Fala isso, não. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade. E aí ele começou a fazer a faculdade de Direito também, na mesma faculdade que eu fiz a minha faculdade de Direito. Qual é? Pode falar o nome aí, Lá na fácil questão. IESCO. IESCO? Isso, ele era a 2ª turma. Né, que assim que a gente casou, em 2004, a primeira turma foi em julho, nós casamos em julho e viemos para a cidade, né? Iniciou em agosto, né? Nisso ele ainda era soldado? Ele era sargento do Exército concursado. Sargento do Exército Isso, concursado. de carreira. Sim. E aí, só que trabalhava em Brasília e nós morávamos aqui. Sim. E aí eu fiquei de 2004 a 2008 em Formosa. E aí depois falei: não, vou embora. Quero ir embora, quero voltar para minha terra, quero ficar lá perto da minha família. Ficou doido. Não tô mais de Goiânia, não tô mais gostando daqui, eu fico muito trancada. Eu acostumei aqui demais, cara. Hã? Eu acostumei aqui demais. Você acostumou? Agora Você tá doido? adoro. Aquele dia que a gente foi de carona pra Goiânia, Pois eu então. fui de carona com você, fui fazer uma prova lá. Paulinha, essa Formosa aqui eu não sei o que é, não. Tem uma água aqui que o caba bebe, entendeu? Não, e eu acho que é com todo mundo, cara, porque eu saio de Formosa aqui, 3, 4 dias que eu fiquei lá em Goiânia, já tava doido pra vir pra cá. Eu também fico assim agora. Vou embora, vou pra minha casa, lá eu tenho casa, tá doido, vou embora, quero ir pra Formosa, entendeu? É uma loucura, né? É Daí você verdade. quis voltar pra Goiânia. Eu quis voltar para Goiânia porque eu não trabalhava aqui. Aí voltei para Goiânia, cheguei lá, comecei a cursar um curso de técnico em radiologia. Só que assim, não era a minha cara, porque eu não gosto muito de sofrimento, sabe? Assim, eu tenho muita dó do outro. Eu tenho, assim, eu me coloco muito no lugar do outro. Tanto que até, às vezes, a pessoa faz alguma coisa comigo, me maltrata, qualquer coisa, assim, sabe? Que, tipo assim, que quer me diminuir, eu simplesmente calo, eu não tenho coragem de responder. Raras as pessoas que eu respondo. Porque eu falo: não, deixa pra lá, não vai mudar nada, né? É a forma que ela se sente, de se sentir melhor, né? De estar por cima. Então, eu deixo passar. E aí e assim, essa questão da doença é uma coisa que machuca muita gente, né? Sim. Ainda mais quando você não pode fazer nada. E aí eu fiz os estágios, tudo direitinho, lá em Goiânia. E nesse período, no início do meu curso de técnico em radiologia, eu vendia café da manhã. Eu não estava trabalhando lá em Goiânia, mas eu cheguei lá e não queria ficar sem trabalhar.
Falei, gente, eu vou vender café da manhã. E aí eu fui para um ponto de ônibus que era bem pertinho. Eu ia 4 horas da manhã, 4 e meia, eu ia para lá, mais ou menos. Eu acordava às 3, preparava tudo. Entre 4, antes das 5 eu tava lá, que eu já Fala pra molecada hoje acordar 4 horas da manhã pra trabalhar. começava. Eles saem, fogem de casa, eles fogem. Cara, hoje em dia tá difícil. Começava o povo a chegar no ponto de ônibus. Só que daí, o que aconteceu? Eu vendia o café da manhã quando eu voltava para minha casa, que era bem próximo, do que lá no ponto. Porque as pessoas, ao invés de ir na panificadora, que era lá pertinho, elas iam na minha casa. E aí eu falei, gente, em vez de eu sair daqui tão cedo para ir pro ponto de ônibus, vou vender aqui. E aí tinha um pessoal, vários rapazes, eles colhiam milho em volta ali de Goiânia, então, e eles eram vizinhos de frente, e eles tomavam café da manhã só comigo. Então, assim, praticamente eu vendia meu café da manhã. Todo dia já tava garantido, né, a clientela. Pra eles. E assim, uma turma muito boa. Dessa turma boa, aí eu recebi meu príncipe, que é o meu cachorro, que era para ser o cachorro de um deles, mas que aí o Ângelo, ele falou, Valéria, cuida desse cachorro aqui pra mim. Aí eu peguei e falei, Ângelo, tem como eu cuidar não, porque a Vanilda não gosta muito de cachorro e tal, na casa que eu morava de aluguel, né? E ele falou, então tá. E ele deixou o cachorrinho na casa dele, que era de frente à minha, num cercado. E aí minha vizinha foi lá, pegou esse cachorrinho, que eu tenho ele até hoje, tem 14 anos isso, viu, gente? 14 anos. Ele tá com você ainda na sua casa? Até hoje. E caramba. Ela viu esse cachorrinho lá e ela foi lá, pegou esse cachorrinho e falou assim, vai, cuida do cachorro. Eu falei, Jô, não tem como eu cuidar desse cachorro, eu vendo café da manhã, a Vanilda não gosta de cachorro, porque eu e a dona do lote morava no mesmo lote, e era a mesma entrada, então ela... Nossa, deve ser um inferno. Morar no mesmo lugar que o proprietário do lote, da casa mora do imóvel, meu irmão, Deus me livre. E aí ela era solteira, e aí como era só ela lá, você não tinha problema, né? E eu falei, não tem como. Ela falou, não, em relação a ceia, não precisa se preocupar não, que todo mundo já sabe, tanto ser enjoada. Pode cuidar desse cachorro aí, que ninguém vai deixar de parar de comprar comida com você, quando esse cachorro não. O povo já sabe como é que é a sua fama. Eu falei, então tá. E nisso, o Ângelo viajou, voltou e não pegou cachorro comigo. Aí eu até vi ele nesse período, num sábado cedo, eu tava indo pra igreja, e aí ele falou assim comigo, Valéria, cadê o café da manhã? Eu falei, não, Ângelo, hoje você sabe que eu não vendo, hoje eu vou pra igreja. E fui pra igreja. E nisso, quando eu voltei, o Ângelo desapareceu. Fui ver o Ângelo numa quarta-feira. Aí eu falei, Ângelo, você viaja, não deixa dinheiro pra comprar ração pro cachorro? Que cachorro? Aí eu falei, aquilo que você deixou comigo, o que você deixou na sua casa? O cachorro pegou e foi lá levar pra casa. Ele falou, não, o Bolotinha falou pra mim que ele morreu. O Bolotinha era uma criança que arrumou esse cachorro pro Ângelo. E eu, nesse período... que maluquice. Nesse período que eu fiquei com esse cachorro, eu já fui ficando apaixonada no cachorro. Porque era um cachorro, nossa, assim, apesar da velhice ter chegado, meu companheirinho, ele era muito inteligente. Will, ele só entrava pra dentro da casa se eu deixasse. Ele não mexia em nada. E ele era assim, no final do dia eu deitava para descansar antes de ir pro curso de técnica em radiologia. E ele deitava e ficava. Enquanto eu ficava, ele ficava me vigiando. Aí eu falei, gente, eu quero um cachorrinho desse. E eu fui e falei com o Bolotinha. Falei, Bolotinha... Mas e aí, pra você pegar ele, tinha que desistir da casa. Não esse. Eu não queria aquele cachorro. Eu queria esse já tinha dono, né? Sim. Eu queria um outro cachorro. Aí eu falei, Bolotinha, se você souber de uma pessoa que tem um cachorrinho, vai que esse cachorrinho tem um irmãozinho, eu quero. Aí ele falou, tá. E por isso ele foi e falou pro Anjo que o cachorro tinha morrido. Porque ele gostava de mim e queria que o cachorro ficasse comigo. Entendi. E depois, né, foi de seita a confusão. E eu falei, Ângelo, então tá, deixa eu pensar se eu quero ficar aqui então já com esse cachorro, já que você disse pro seu menino que morreu, né, e tal. E fiquei com o cachorro. Na mesma hora já levei lá na veterinária, já começamos a E cuidar. a proprietária do imóvel? Deixou. Deixou, era até apegada com o cachorro, não, sabe, assim,
não importava com ele, mas ele ficava sempre dentro de casa, sabe? Era Até tranquilo. hoje, muito tranquilo. Ah, Ele é um cachorro muito tranquilo até hoje. Deixa eu só me perdoe, só vou fazer uma observação aqui. Eu tenho que contar essa história pro Paulinho. Paulinho morava em Goiânia lá de aluguel, primeiro casamento. Um fogão, uma geladeira e uma cama. E uma televisão. Nossa senhora. Não, o meu primeiro casamento foi aquele que desafia a lei da matemática. É dividir nada pra dois. É desafiar a lei da matemática, dois pobres casados daquele jeito. E a minha energia chegando, cara, R$ 80 naquela época, velho. Eu falei, tá errado. E era uma geladeira velha que minha mãe tinha me dado. Eu falei, e aí eu falei, ô, dona menina, pra não falar, não dá não mal os bois, né? Falei, essa energia aqui tá errada, viu? O meu talão era pra chegar uns 40, 50 estourando. E ela, não, sua esposa fica aí o dia inteiro aí assistindo televisão enquanto você tá trabalhando, olhando sua filha. E essa geladeira sua também é antiga. E eu falei, rapaz, será? E falei, não, beleza. Rapaz, e teve um dia que o filho dela falou assim, não, vou tomar banho aqui e vou descer lá pra gente, não sei o quê. Rapaz, na hora que ele entrou pra dentro do banheiro, ligou o chuveiro, a minha luz, eu falei, tá errado. Daí eu falei, já que ele vai sair, eu já pego a mãe dele de jeito agora e nós conversa. Daí ele foi, tomou banho, saiu com os colegas dele lá, eu falei, ô, dona, vem cá. Bora ali no barracão do seu filho. Morava o barracão que eu tava, a casa da proprietária no fundo e o barracão do filho dela do lado. Falei, entra aqui comigo. Posso entrar no barracão lá do seu filho? Pode, vamos lá. Falei, fica aqui comigo. Beleza. Liga todas as luzes. Ligamos. A da minha casa e a do filho dela. E falei pra minha ex-mulher, vai lá e desliga o padrão agora. O nosso, da minha casa. Ela foi, caiu do filho dela. Eu falei, ó, é o seguinte, tem 4 meses que eu tô morando aqui. Falta 7 dias pra vencer. Falei pra ela, falta 7 dias pra vencer pra ela. Ela, não, eu não sabia. Eu falei, pois é, seu filho é o dia inteiro jogando videogame com um monte de macho aqui. E eu pagando energia pro seu filho, tomando banho e acabou de passear com a molecada aí, e eu pagando energia pro seu filho. Cara, eu fiquei puto, velho. Eu falei, não, pra morar de aluguel desse jeito, nunca mais na minha vida. Bagunçado. Pelo menos aqui eu moro de aluguel, mas é o seguinte, mexe no padrão ali, que daí você vê, cara. Se tá, entendeu? Cara, eu fiquei chateado. Daí eu falei, ela falou, não, tudo bem. Cara, mas eu fiquei bravo demais. Aí depois quando eu vim morar em Formosa aqui, agora eu já posso falar, dona Adriana. Peguei uma churrasqueira, falei, meu cunhado mudou, deixou uma churrasqueira aqui pra mim. Eu posso pôr ela aqui, dona Adriana? Ela, quem manda aqui? É a dona do prédio? Quem manda aqui é nós. Põe sua churrasqueira lá, assa sua carne, assava na varanda do prédio. Pra você ver, né, os inversos. Não, eu saí de lá, ela conta, cara, não, quando você quiser pode voltar pra cá e tal. Dona Adriana, mãe do Rodrigo, bom, né? da autoescola Nordeste, entendeu? São totalmente inversos. A mãe do menino falou que não sabia, né? Jurou de pé junto, mas eu não acreditei não, senão eu até ficaria. Falava, não, então conserta esses fios aí, volta o meu, só meu. Mas eu não acredito, eu acho uma sacanagem grande demais, que eu com filha pequenininha. E como terminou a sua história lá, a mulher deixou, tudo tranquilo. Eu me emocionei aqui, Paulo, bateu uma revolta. Não, eu fiquei com o cachorrinho, deixou, graças a Deus. E ele, assim, sempre nos acompanhou, tá? Até hoje com a gente. E assim, morar de aluguel é uma coisa muito difícil, né, Will? Porque por mais que a gente não vê reconhecimento, né? O dia mesmo que essa vizinha, a dona do imóvel, falou isso, eu fiquei tão sentida, porque a gente sempre pagava direitinho, sabe? Não atrasava. Meu marido sempre jeito. Foi responsável. Graças a Deus, o proprietário aqui também, né? O Alan, maravilha. Nem veio a cara. Se você não ligar pra ele vir aqui buscar o pagamento, ele nem aparece aqui. A gente não dava trabalho, sabe? Tirando esse cheiro da tinta, né? Sim. Realmente incomodava. Mas assim, também não era nada, assim... Porque eu pintava e não morria, não senti nada. Mas porque velho é foda, né? Vai ficando... Até eu tô ficando enjoado, Paulinho.
mais. Moço, faz zoada pra Gente, mim. mas depois da agora aguentar tese. barulho, gente, lá em casa, se falar que velho é ruim, eu já tô velha. Tanto eu quanto meu esposo. Gente, eu não aguento barulho. Sem brincadeira. Já acostumei com tranquilidade, sabe? E lá onde nós morávamos era muito bom nesse sentido. Nossa, era um bairro ótimo, assim. Onde era lá em Goiânia? No Jardim Guanabara que eu morava, Guanabara, né? maravilha, Isso. cara, Mas a Guanabara. questão da casa foi aqui mesmo, não foi Ah, a em questão da Guanabara. casa que é tranquila já era aqui. Era aqui, muito tranquila. Nossa, assim, o bairro muito Ah, bom. daí vamos lá. Nossa, eu me perdi aqui tudo. Daí seu esposo estava como segundo sargento lá, né? Você tá igual meu marido, não consegue acompanhar minha conversa. Ela é boa de prosa, velho. Ele fala, minha gata, eu não consigo conversar com você. A mesma hora que você tá falando da geladeira, você já tá falando do fogão. Mas mulher desse jeito. Mulher desse jeito. Amor, busca o cachorro lá que minha mãe falou que tem que buscar aquilo ali, que meu irmão. Ela vai misturando tudo num junto só, entendeu? Ô, E você tem que se gente. virar pra entender, Não, mas vocês meu têm que irmão. aprender, né? Porque a gente raciocina Não é- muito. homem é burro, É moço. muito. Tem aquele pastor, o Cláudio Duarte, ele Sim, fala ele é uma- justamente isso. A mulher tem muitas gavetas na As cabeça. caixas. Então é muita coisa abrindo ao mesmo tempo. E aí, Daí você começou. Quando você começou a cursar direito? 2013. 2016, 2016. Você já tinha terminado o curso de radiologia. em Goiânia, sim. Em Goiânia, né? Isso, Daí, mas nunca trabalhei na área. na área. E aí a gente veio, nesse período eu não tinha filho ainda, quando eu cursava, e nesse período também deixei de vender o café da manhã, porque consegui um trabalho numa contabilidade lá em Goiânia. E aí eu trabalhei quase 4 anos nessa contabilidade, e nesse período a gente decidiu ter o nosso filho e viemos para Brasília. Quando viemos para Brasília, meu marido sempre estudando, prestando concursos e tudo, mudou de emprego. E aí a gente morava numa casa funcional. Tivemos que sair dessa casa, né? Porque já não trabalhava mais, ele já não trabalhava mais no emprego que concedia essa moradia. Voltamos para Formosa. E aí ele, na época, não queria vir para Formosa, né? Não quero ir para lá, não gosto de ir lá. Eu falei, não, eu quero ir para lá. E eu já tô decidida, eu vou para lá, eu quero comprar uma casa, eu quero ficar lá. Eu já vinha assim com a minha cabeça, sabe? Assim, quando você põe aquilo na sua cabeça e nada muda. Tanto que nessa casa que eu morei aqui em Formosa de aluguel, quando eu entrei lá, eu falei com a dona, eu falei, eu vou ficar aqui só 3 meses. Nós ficamos quase 7 anos lá. Né? E assim, e a gente só saiu. Gostou. E eu falava, engraçado que assim, se ela não tivesse falado isso pra mim, nesse dia da pintura, eu não teria comprado casa e eu não teria saído de lá, porque eu falava pra ela, eu às falava, vezes foi uma coisa boa, sabe? Foi aquele up que tava faltando. Porque ele Isso. não queria mudar por mudar, e eu não queria mudar depois de ter sido ofendida por achar que eu pagava o aluguel direito, por assim, sabe, assim, não atrasava, tudo certinho, não tinha problema, não tinha barulho na minha casa, eu mesmo com criança, a minha casa não parecia que tinha criança, minha casa não parece que tem criança, e aí, tudo muito limpinho, tudo organizadinho, então assim, eu fiquei muito ofendida, e aí se não tivesse acontecido isso, eu não teria, porque eu falava pra ela, olha, eu só mudo daqui se for pra minha casa própria ou pro cemitério. Eu falava, não muda aqui. Porque assim, a gente já tinha mudado muito nesse decorrer, por causa do trabalho, né? Por causa da nossa vida em si. E eu não queria mudar. Eu falava, não queria, não é só para estragar os móveis, essas coisas. Não, já tá tudo acertado aqui e tal. E aí eu falei para ele. Aí ele falou, não, vamos mudar. Eu falei, então tá. Você não vai me fazer passar vergonha, não. Eu vou voltar de Goiânia, vou procurar um corretor. E aí, procurei essa corretora, que foi, na verdade, a primeira corretora que eu procurei quando eu cheguei na cidade, que é a ERAF. Isso há 7 anos atrás, eu tinha procurado a ERAF. Aí, na época, a Edna veio e me mostrou umas casas aqui, perto ali do TEI, né, aqui no bairro da Colina, que estava crescendo bastante, em vários setores. Mas ele não. Em qual bairro é a sua quis. casa? Hoje é no Laguna. Parque Laguna, né? Isso. Oh, muito bom aquela parte do Laguna Lá ali tá de cima muito agora, bom onde tá mesmo. fazendo os prédios ali. Realmente. Ótimo, e aí, ótimo. ele não comprou nessa época.
Ele até veio, ele foi comigo, foi com ela, ver as casas que ela tava nos mostrando e tudo. Ah, não, vou ver. E não quis comprar. E aí depois aconteceu isso e ele falou, não, vou comprar então. E aí eu fui atrás deles de novo. E aí o genro da Edinal, o Marcos, andou com a gente bastante. Mas sempre tinha uma coisa que não tinha. Ou não tinha o quintal, ou se tinha o quintal, a gente não tinha o dinheiro para aquilo, né, que a gente queria. A gente, Já era não, mais porque a gente caro não, um pouco. nós não tínhamos reserva. Nós tínhamos nosso salário, nosso nome, e era o que a gente ia fazer com aquilo, pegar o dinheiro no banco. Era isso que a gente tinha em mente. E aí, a gente olhando, né? E aí o Aaron, ele, que é o meu filho, ele falava que queria ter um quarto que tivesse com suíte. E a gente nunca achava uma casa com 2 suítes. E aí o Marcos pegou e falou, não, que tal se a gente, então, construísse a casa? Isso. E aí eles construíram a nossa casa e, assim, saiu muito melhor do que eu... Foi feito do jeito que vocês queriam, do né? que até, assim, sabe, várias coisas que colocou lá, foi a mais, foi, assim, a mão de Deus mesmo, sabe? Muitas coisas que estavam no projeto, que era pra gente, que, né, assim, fazer, que era em menor, a gente conseguiu fazer maior, né, melhor. E assim, realmente foi Deus, assim. E aí, assim, esses doces, eles foram proporcionando muitas coisas, né? Assim, às vezes as pessoas, eu sempre falo isso com o meu marido, as pessoas, elas têm mania de diminuir o que já é pequeno, aos olhos da pessoa. Mas eu faço tantas coisas com esse doce, que assim, não sei se é eu ou se realmente Como que é? é Deus, né, que Como age na nossa vida. Como que é a sua rotina aí? Você Eu da tenho compra, rotina. isso ali, da Tenho. preparação e tal, a atividade, as coisas que você faz na casa, que você é dona de casa, normal, Sou como qualquer todas mulher. as outras. Como que desenrola isso aí? Porque Então, é difícil, né? eu acordo às 4 da manhã, todos os dias, tento, né? Assim, ultimamente eu tenho andado Acostumou, mais né? preguiçosa, mas minha rotina é essa. Eu acordo às 4 da manhã, enrolo os doces, nesse momento eles já estão frios, porque eu começo a preparação tipo umas 8, 8:30 da noite do dia anterior. Entendo. Então eu cozinho e é o período. Pra Vamos deixar colocar isso. descansando aí, né? Eu termino de cozinhar em torno de 10, 10:30. Todos eles. E aí é o período que eles esfriam. Ficam lá esfriando. Porque eu não gosto de pôr na geladeira, não gosto de pôr na água, nada disso. Então, nesse período que eles esfriam, eu durmo. E aí eu acordo às 4 da manhã, com o meu café, faço minhas orações e tudo, e começo a enrolar os meus doces. E nesse período, eu vou mais ou menos até umas 9 da manhã, só mexendo com os doces. Aí, após isso, se eu não tiver nada em casa para fazer, o que é muito difícil, eu posso deitar, por exemplo, e quando dá 10:30, eu levantar e fazer o almoço. Mas se não, eu vou colocar uma roupa no varal, ou colocar roupa para bater, ou lavar a louça, que é muito difícil a minha louça ficar para o outro dia. Geralmente eu deixo a cozinha já toda pronta. Aqui sou Ah, não. mestre é deixar pro dia. Né? Tá de noite, deixa pro dia. Não, eu não dou conta, porque no outro dia não Desgrama, né, rende. cara? No outro dia não rende, Não, né? quando é o dia dela, porque aqui a gente divide, né? Tem dia que é dela, tem dia que é. Quando é no meu dia, meu irmão, eu atraso até o último segundo. Não, até onde não der mais, sabe? Falo, não, agora eu vou lavar essa Ai, porra. ai. Não, e assim, eu tenho umas coisas na minha cabeça que eu acho que, assim, não sei, né? Eu acredito que muitas mulheres têm isso também. A questão de, por exemplo, se a louça tá suja, parece que a casa tá suja, sabe? O ambiente Não, ela não fica deixa eu em paz. bagunçado, né? Ela já lava logo, Mas fica. se a louça fica limpinha, você parece que a sua casa tá pronta para receber alguém. Se a minha louça tivesse suja, eu não gosto nem de abrir a porta. Então, Você assim, recebe muita visita, mulher. eu não recebo. Eu acho que é por isso que eu deixo a minha louça suja. Eu não recebo muita visita. Minha família é Não, tudo de eu não Goiânia. recebo muita visita, assim. Eu recebia mais, sabe? Assim, realmente a gente tinha. E depois que fica velho também, você não quer muita gente na Mas sua não casa, é, não. você sabe o que é? É ou não é? Paulinho comprou casa agora, ó. Ele comprou casa agora. Paulinho, depois dessa idade aí, 30 anos de idade pra frente, ele não gosta muito de zoada em casa, não, né?
Um primo aparece lá da braquiara do caralho e fala, meu irmão, por que você não avisa? Eu tenho um monte de coisa pra me fazer. É. Eu vou estar em casa. Tem pouso aí? Tem pouso no caralho, meu irmão. Vai infernizar pra lá. Agora, eu, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito da casa cheia. Quando meu esposo era militar, a nossa casa era muito cheia. Porque a gente morava, assim, quando a gente morava no funcional, era um lugar onde só tinha 7 casas, um campo de futebol enorme. Mas aí era na Uma- Vila Militar? Isso, uma vila entendo. militar. As esposas Uma dos área outros de- militares também. Então. Também, assim, tanto que uma delas virou até minha comadre. Maravilha. Eu sou madrinha da filha dela. E assim, e a amizade, né? Assim, porque como tá todo mundo longe das suas famílias, viu? O militarismo, ele dá isso, sabe? Ele te fornece essa junção, essa união, né? Porque assim, uma pessoa lá do Pará, a outra lá do Maranhão, a outra lá do Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, pessoas que vêm, por exemplo, do Centro-Oeste e que não vai voltar assim. Não, semana que vem não é igual a gente que tá aqui. Vem pra E cumprir. semana que vem a gente vai lá em Goiânia. Não, semana que vem eu pego o carro aqui e vou. Entendeu? É fácil. Não é assim. Né? Assim, tem um custo muito alto para isso. Sim. E geralmente também a pessoa tem família, filhos, né? O que gasta muito mais. Então acaba que assim eles são muito unidos, pelo menos, né, assim, as pessoas com as quais eu convivi e ainda convivo, porque graças a Deus assim a gente ainda essas pessoas permanecem. Uma coisa assim na minha vida é permanência de pessoas. Não é que você tem que estar junto o tempo todo. Esse final de semana eu estava falando com uma amiga. O marido dela é até tenente-coronel. E aí eu estava na casa deles, fui almoçar domingo. Eu falei, Carol, você vê que assim, quando a gente se encontra, é como se não tivesse passado nenhum dia. O assunto não muda, sabe? Assim, não precisa ficar aquela cobrança, sabe? Da amizade em si. Entendo. Sabe, assim, as pessoas são realmente amigas umas das outras. Não é essa amizade, a pessoa tem que estar o tempo todo junto, né? Aquela coisa que senão não deixou de ser meu amigo. Não precisa disso, sabe? A pessoa tá Entendo. vivendo, né? Tá tocando a vida. Quando dá, vem. Quando eu posso, vou. E assim, sabe? Vive. Então, eu sempre gostei muito da casa cheia. Sempre. Eu gosto de receber. Moça, a conversa aqui vai longe. A gente estava na hora que descansa o doce, daí vai preparar, daí você tem as atividades da casa. Que hora que você vai pra venda? Então, eu todos os dias eu tenho horário para sair. Eu saio por volta de 1h. No máximo 1h30. Porque, por exemplo... Sai com o carro, sai a Sai pé. com o carro. Aí eu coloco... Não tem como ser de moto. Porque como eles vão umas caixinhas... Acabou que não deu para trazer, gente. Esqueci. Deixa Minha pra cabeça próxima. tá fraca, mas eu vou trazer em outra oportunidade. Eles saem numas caixinhas e aí eu tenho mania assim de organização. Então não daria para ir na moto, por exemplo, porque se ele tiver bagunçado lá dentro da caixinha, bagunça minha cabeça. Eu não gosto de nada bagunçado, gente, nada. Tudo meu tem que estar arrumadinho. Eu acho assim que você tem a oportunidade de ser 8 ou ser 80, né? Então, se você decide ser 8, seja 8. Não fica ali no meio, sabe? 9, 10, oscilando, não. Seja 8. Se você quer ser 80, seja 80. Tá? Não vai ser 75. Não faz nada mal feito. Eu sou assim, tudo que eu vou fazer, e principalmente para o outro, eu faço com muito amor, com muita dedicação. Sim. E aí eu saio a 1h e aí eu tenho período para voltar também. Só que eu sou aquela pessoa que eu não desisto. Eu gosto de voltar para minha casa. Quantas, hoje, assim, eu tô curioso de saber quantas unidades hoje, que tipo, você começou lá na faculdade com 100 unidades. Não posso revelar. Hoje, não, mas para ter assim uma noção do trabalho que você tem disso. Depende do dia. Porque, Sim. por exemplo, vamos supor. Tipo, tá vendo? É aí que faz a falta agora do produto seu aqui, que eu ia mostrar ele pra pessoa ver. Seu produto é como? É uma caixinha, com 4 com docinhos, 5 não é? unidades. 5, né? Unidades. Minha esposa Então- já trouxe, dá até briga aqui. Eu como Dá briga escondido, aqui. quando ela vai ver, tem um. Daí tem 5 unidades. Vem 5 unidades. Então, por exemplo,
Acontece que, vamos supor, hoje eu tenho uma encomenda, mas eu também me programo Para as ir entregas vender normal. isso. Uhum. Então, vamos supor, a encomenda foi 150 doces. Sim. E aí eu fiz mais 150 unidades para eu sair na rua. Sim, entendo. E aí eu vendo mais ou menos assim. Mas tem dias que não tem Pega encomenda. muita encomenda, assim, de casamento, festa e tal? Casamento pega. É bom, Mas né? é bom. E tem final de semana, Will, que eu não durmo. Que eu trabalho Caramba. a noite toda. E vai depender também do horário do evento da pessoa. Por exemplo, os meus doces todos são frescos. Eu não trabalho com doce pronto ou Sim. congelado, né? Por isso que você já trabalha ele quente à noite, para ele ir descansando e esfriando na madrugada, para você acordar 4, 5 horas da manhã preparar Isso. ele. Né? Porque há a possibilidade, né? Tem técnicas aí que, né, várias doceiras desenvolvem. Faz o doce um dia antes, né? Prepara a massa antes, enrola no momento. Ou prepara tudo antes, enrola, deixa tudo pronto, põe na geladeira. Que o doce ele não perde assim tão rapidamente, né? Mas o meu doce é sempre fresco. Então, vamos supor, se o seu evento é 10 da manhã e você me encomendou ali 500 doces, eu passo a noite toda fazendo. Entendo. Para você pegar esses 500 doces com antecedência, só se você falar, não, Valéria, por exemplo, a festa no sábado, na hora do almoço, não, eu quero pegar na sexta-feira. Aí eu vou fazer para você na sexta-feira, na sexta tarde você passa lá em casa e pega. Mas o doce, a festa é no horário do almoço, eu vou passar a noite trabalhando para a pessoa. A depender da quantidade, né? Lógico. Vamos supor que é só 100 doces para a hora do almoço, eu vou acordar às 4 da manhã, como de costume, e vou fazer. Se for à noite, eu vou acordar às 4 da manhã, como de costume, e vou fazer. Eu não vendo doce amanhecido para ninguém. Nem para os clientes das caixinhas, nem para os clientes das encomendas. Só mesmo quando eles pedem. Porque tem gente também que leva o doce para outras cidades, né? Cabeceiras. Faz encomenda para fora também? Isso, para Cabeceiras, para Goiânia. Né? O Naí já vendi também. Brasília. Eu mesmo tenho uma amiga que compra muito só para comer. À toa, não é festa não. E mora em Brasília, aí vem em busca, né? Com encomenda no centro, né? Que sai bem mais em conta do que nas caixinhas. E, assim, graças a Deus, assim, é tranquilo, sabe? É igual eu falo, às vezes, né, assim, a gente tem uma mania de julgar o outro. Ah, mas fulano podia estar trabalhando, podia estar... Não sei. Gente, nem todos os recursos que uma pessoa tem, a outra terá. Não é só questão de esforço em si. Porque, por exemplo, quando eu fui começar com meus artesanatos, eu não tive ajuda de ninguém, do meu marido, pegar o dinheiro e falar, toma aqui, minha gata, você pega aqui R$1.000 e vai lá e compra. Não, eu tive que ir lá no Itaú, pegar o empréstimo e fazer. Foi com a cara e a coragem, sabe? Assim, Então, e nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Eu entendo perfeitamente, até um negócio que você quer falar aí também, que algumas pessoas podem ver e falar assim, ela é formada em Direito, mas vende doce. Mas ela praticamente fez toda a casa dela com doce. O carro que ela tá aí é zero, velho. É um carro zero. Não, gente. É zero. É o mesmo quando você foi pra Goiânia. Mas da Toyota novinho. Então, às vezes, pode até eu ter uns ignorantes. Não, eu tô falando que eu bato a real mesmo. Vou pra, né? Porque pode ter uma pessoa pra falar isso. Mas ela é formada em Direito, vende doce. Mas tem uma casa filé lá. Ela tava me mostrando as fotos aqui em off. A bancada lá da cozinha, tudo, coisa mais chique do mundo. Carro zero e tal. Seu esposo hoje é o quê? Policial civil, né? Entendeu? Às vezes pode ter esses ignorantes pra pensar isso aí, então já fala logo pra acordar, entendeu? Pra não ter comentário lá. Não, eu sempre... uma coisa que a gente deve frisar é que a gente tem que dar importância para o ser. Isso, e não cada para um o ter. Isso. Né? Infelizmente, hoje você vale muito o que você tem. Não a pessoa que você é. Alguns anos para cá, eu deixei muito de dar importância ao que o outro pensa. Porque as pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo.
Até depois que você morre, vai falar de você. Não tem problema. Entendeu? Deu. E outra coisa Não moral também nenhuma. é que muitas vezes você tenta mostrar, olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou honesta, né? Eu trabalho, eu corro atrás, mas as pessoas não veem. Uhum. Então não adianta você ficar querendo, você vai Querer cansar. Isso, você vai se cansar. Minha tia já falava, minha falecida tia Maurícia falava, quem muito abaixa mostra o fundo. Mas É na borracha mesmo. Tem de agradar os outros. eu tinha uma psicóloga. A Will, não, minha esposa fala, ó, Will, nós vamos na festa ali, pega leve na cerveja. Eu vou beber a que eu quiser, na moral, e depois vou embora, pronto, acabou. Se o carro estiver lá, vou de Uber. Hoje em dia é bom demais, né? Hoje em dia tem Uber né? em Formosa aqui pra todo lado. Pediu, chegou. Então você não tem... Cara, esse negócio de agradar os outros é ruim demais. Até a sua questão aí que a gente tava conversando aqui, em off... até agora mesmo também a questão do que você não gosta de pedir pro seu marido e Não tal. gosto. Sempre você fez as coisas desse jeito, né? Trabalhando, lutando e falando, não... Quando eu comecei a trabalhar, engraçado, eu comecei a trabalhar até por causa dele. Porque eu tinha 14 anos quando nós começamos a namorar e eu não suportava a minha mãe dar presente para ele. Então eu comecei a trabalhar, limpando casa para minhas tias, limpando a casa para uma vizinha que eu até chamava ela de vó, cuidando de criança. Minha tia, ela mandava a roupa dela lá para minha mãe, eu lavava e passava a dela e do marido dela. E minha mãe me ensinou a passar roupa muito bem, até por sinal. E aí, assim, mas eu não suportava a ideia da minha mãe, que trabalhava, tirar do dinheiro dela para dar coisas para ele, né? Que não tinha nada a ver com ela. E aí, por esse motivo, eu comecei a trabalhar. Isso eu tinha 14 anos. E nunca mais parou. O trabalho Maravilha. é uma coisa, às vezes, assim, eu assim, não recomendo para quem pode estudar. Eu falo, gente, estuda. Se você pode estudar, estude. Não invoca com trabalhar, com dinheiro. Porque o dinheiro, ele no momento, ele vai trazer satisfação. Por exemplo, a minha faculdade meia que tá de lado, né? Você vê, você pagar uma faculdade, né, toda, né, durante o curso, foi o que nós fizemos. Eu não tive nenhuma ajuda do governo, nada disso. Uhum. E aí você meio que deixar de lado, porque você tem outros sonhos, né? Então, assim, não que eu não tenha sonhos de trabalhar com o direito, pelo contrário, eu gosto muito, eu assim, gosto muito desse universo de direitos mesmo, sabe? Aquilo que é meu, aquilo que é do outro tem que ser dado, tem que ser legitimado, isso sim. Mas eu assim, por ter sonhos, por exemplo, eu quero mobiliar a casa, aí então assim, o salário só do meu esposo não dá para fazer tudo isso. Pra você, né? Pra você fazer isso. Que pra ele daria. Mas mulher desse jeito. Ele daria. Mas mulher desse jeito. Cara, mas não dá. Quantas vezes... uma pergunta básica. Pergunta básica, Paulinho. Quantas vezes você trocou o sofá de sua casa em 2022? Não entendi. Quantas vezes? Quantas vezes você comprou um sofá novo pra sua casa em 2022? Uma? Então foi na média. Então, mas ainda foi... Mas em 2023 vai ter outro sofá ou esse ainda dá? Aí, não, tá vendo? Rapaz, eu sou da época que sofá durava 7 anos, 5 anos. Eu sou dessa época. E assim, eu acho que o progresso chegou, né? Você ter as coisas não é você trocar de coisas, mas você cuidar das coisas. Então, assim, eu até hoje eu não consegui abrir. Eu sempre falo isso com as pessoas que me escutam no meu Instagram. Todos os meus presentes de casamento. Primeiro, porque eu fui muito abençoada. Eu ganhei muito presente. Deus seja louvado por isso. E segundo, porque eu quase não quebro coisas. Mas tem coisas que você, tipo assim, não usa na época do casamento. Funciona, mas você não usa, mas deixa lá quieto. Tá na caixa. Caramba. Presente está na caixa. Pessoas que, assim, né, com o tempo,
né, vai morrendo, né? Infelizmente, né? Essa é a Daí evolução, você né? deixa como se fosse uma Da lembrança. vida, né? E tá lá. Igual esses dias mesmo, tem o que acho que foi em agosto, morreu um amigo querido. E eu tenho um jogo de prato que ele me deu. Eu tenho aquela sanduicheira. Você lembra aquela sanduicheira manual? Ele me deu uma sanduicheira. Aquela de ferro? Ei, na minha Ele época, me deu. eu lembro de uma que tinha um só. A Mas minha é de a minha dois. mãe era de. A minha é de Então você dois. já era graduada. A minha é de Botava dois. é. Foi ele que me deu. Ele não está aqui mais, mas ela está lá. Pega um carinho. Sabe? E isso eu tenho um carinho, sabe? Assim, eu não tenho coragem de jogar fora, mesmo tendo uma sanduicheira elétrica, né? Que se Assim, Né, eu assim? entendo. É porque talvez jamais você vá usar aquilo, né? Porque você tem a elétrica, pra que usar do fogão, né? Mais trabalho, passa a margarina naquele trem, depois tem que lavar. Já que Depois, é uma canseira. E assim, Eu entendo isso aí. Mas minha tia foi foda. Minha tia, ela faleceu sem usar até algumas panelas. Ela falava, não, deixa aí pra nós usar depois, ainda tem umas boas aí. mas eu não é pelo uso. Eu uso, Não, mas não entendi gasta. perfeitamente. Não acaba, sabe, Uhum. assim. Até porque tem muita coisa antigamente. Hoje, né, as coisas, elas são feitas Pra para dar estragar. defeito, para estragar. Porque as pessoas não consertam mais as coisas, né? Elas não consertam mais as relações, elas não consertam mais nada. Tudo elas jogam fora. Se Prazo de você validade pra Isso. tudo, né? Se você me faz ou fala algo que eu não gosto, pronto, ele não é mais o meu amigo. Ele não serve para mim. Você é incapaz de compreender que, nossa, talvez aquele dia ela não esteja num dia bom. Uma coisa, muita gente, assim, uma pergunta assim que eu recebo diariamente. Aonde você vende os seus doces? Todos os dias as pessoas me perguntam, pessoas que, assim, esporadicamente compram um doce. E eu falo, não, eu vendo em tal lugar, eu vendo em tal lugar. Então, assim, é os mesmos clientes há 5 anos. Por quê? Eu tenho vontade de abrir minha carta de clientes, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão assim, tão doentes. É isso que eu ia bater agora, assim. Tão doentes que elas não sabem te receber. Elas não sabem, sabe, tratar você como igual. Não, ela desmerece você. Esses dias eu estava no ambiente, eu não vou falar assim, claro, porque aqui, um dia que isso aqui tiver vazão, né, assim, quem estava no ambiente vai ver. Mas, tipo assim, uma pessoa muito, muito mesmo, top, de linha, né, assim, você fala assim, nossa, o cara estudou, que bacana, ele chegou no auge, né, ali naquele 53 minutos de podcast. naquele emprego Não para. dele, Aqui é boa de prosa. naquele emprego dele, ele tá, sabe, assim, no máximo, não tem mais acima daquilo ali, né? Me abraçou, nossa, como você tá? Doutor, tô aqui trabalhando, não sei o quê, não sei o quê. Ah, minha filha, que lindo, tal, ele foi meu professor. E aí a outra pessoa lá, coitada, né, assim, já me destratou. Mas é a forma, é a pessoa, porque ela acha que ela tá numa situação De muito superioridade. superioridade. Entendeu? Mas a superioridade, ela está na humildade. Quanto mais Concordo. humilde, mais superior, sabe? E aí, às vezes, eu não abro a minha carta de vendas justamente por isso. Porque eu vou nos mesmos lugares, porque são lugares que me acolhem, que me recebem, sabe, assim, pessoas que gostam, que vibram. É igual assim lá no Instagram, as pessoas que me seguem são pessoas que me veem. Me perdoa agora, mas eu tenho um olhar empreendedor para eu vou olhando os trens, sabe o que é, Paulinho? Eu quero fazer dinheiro ali. Você não tem vontade de tornar isso em escala de indústria, não? Tipo assim, você alugar um ponto fixo,
contratar um funcionário ali, aos quais você já sabe a receita, tudinho vai passar e tal. Você não vai ter cansaço. O que você pode fazer isso aí? Já ter o tempo livre para fazer mais prospecção de clientes. E você, cara... Vender estourar mais, né? isso, Crescer, fazer né? uma marca forte, entendeu? Ontem a gente tava aqui com o Ícaro Prado, né, cara? O cara começou pequenininho, 12 anos na loja do tio. Hoje ele fornece óculos. Maioria das lojas aqui óticas aqui em Formosa, Brasília, Tocantins, Bahia, entendeu? Então, assim, tem um Evandro Guedes do Alphacon, né? Ele fala uma coisa bem séria, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o Então, mesmo trabalho. você acha que isso aí não seria interessante para você? Eu não tô falando na parte de dinheiro, que a parte de dinheiro, você trabalhando até porque- sozinha, você tá de boa. Mas você acha que isso não poderia ficar assim, até gerar uma renda... doceria, né? Isso. Sim. Você vai gerar eu- emprego, Isso. entendeu? Você vai Will, pagar imposto, é uma maravilha. Então, eu... É tudo os dois não lados da que eu moeda, não né? pense, mas assim, se eu te falar, na verdade, assim, eu vou falar pra você o que eu falo pra todas as pessoas. Quando eu me casei, eu vou falar a verdade. Eu nasci pra casar. Essa é a verdade. Eu sempre quis casar. E eu sempre quis ser dona de casa. Então eu olho os doces como outra profissão, por exemplo, mesmo se eu realmente fosse advogada, como temporário. Porque assim, o meu desejo é só cuidar da minha família. É uma coisa assim, sabe? Que eu sempre falava isso com meu esposo. Eu falava com ele, meu gato, quando a gente casar, eu quero ser igual a minha avó. Eu quero cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa. Isso era o que eu tinha em mente. É lógico que a gente começa a sonhar. E sonho custa. E é isso que te movimenta. Porque quando você não tem sonhos, você fica estagnado, você fica parado. Seu esposo é formado em Direito também? Em Direito também. Ele tem OAB? Não, ele não tem. Por quê? Ele fez basicamente para fazer o concurso mesmo, né? Não foi por isso, porque ele já era concursado. Sim, Não foi por esse motivo. Mas foi porque ele tinha vontade mesmo de ter uma faculdade em primeiro lugar. Mas o que acontece? Ele sempre foi impedido assim, não de fazer a prova. Lógico, pode fazer, passando é um direito garantido. Quando ele aposentar, pode exercer a profissão. Mas como ele sempre esteve impedido por ser funcionário público, Sim. então ele nunca Não, a pergunta foi basicamente por causa disso, porque quando você quiser exercer a função de direito, você exerce, Sim, pronto, também. acabou. Fala, quer saber? Acho que eu vou fazer isso, vou ceder, vou fazer aqui, montar uma carteira de clientes. Talvez é até interessante, seria uma sociedade, entendeu? Falar, ó, moça, eu vou passar isso aqui pra você. De ensinar, eu não tenho problema nenhuma. Assim, muita gente liga, Mas você tem que estar à frente do negócio, entendeu? Mas pode ser que tenha. É porque o mundo é maldoso, cara. Pode ter gente querendo ir de carona na sua ideia aí, entendeu? Mas a Chegar questão- pra quem, entendeu? Faz os docinhos na casa dela aí, os docinhos meio negociado. Ele fala, não, é os docinhos lá de Valéria. Entendeu? Tá ganhando os negócios nas suas costas e passando o produto entendo. ruim, depois quem sabe queimada é você. Esse tipo de coisa é muito complicado, assim, cara. Essa questão, esse crescimento, eu não olho por esse lado, porque eu penso dessa outra maneira. Mas não, assim, não é desejo do meu coração, sabe? Se não é uma coisa que fala, ai, nossa, eu tenho vontade de ter um comércio, uma loja e tal. Eu não tenho isso na minha cabeça mesmo, eu não tenho esse pensamento. Até porque eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Eu sou uma pessoa que tem que dar certo já. Talvez você tá evitando muito problema. Também. Funcionário e tal. Também. Sendo que eu você já tive experiência caramba. com pessoas, tipo assim, de chamar para me ajudar. Em alguns momentos não deu certo. A pessoa falta, não tem comprometimento. E assim, eu sou muito enjoadinha, né? Assim, você vê o jeito que chega as caixinhas aqui, né? Bonito. É bem bonitinho. Paulinho, sua esposa já levou um dos docinhos lá pra... Ela não, ela
É como tudo lá, né? A Adriele já trouxe pra cá. Cara, vem naquela... Como que é o nome daquele material azulzinho ali, transparente? Na forminha, Isso. nas caixinhas De forminha. plastiquinho, bem... Cara, é bem, sabe, é atencioso. É um trem que você olha e fala, cara, é bem feito isso aqui. É Não bem tem... arrumadinho. E os docinhos é gostoso. Eu que não sou de comer doce, é muito difícil eu comer doce. Quando a Adriele traz aqui, eu só deixo um na bandejinha pra depois dar almoço dela. Dá briga, cara. Gostoso demais. E aí, assim, eu tenho muito isso. As pessoas até perguntam, você faz, né, assim, em molde? Porque fica tudo do mesmo Sim. tamanho. Não, o molde é os meus olhos. Eu olho e vejo que tá tudo padrão, né? Então eu tento padronizar. E às vezes você chama alguém, a pessoa ela não tá com a mesma dedicação, não tá com a mesma energia que a sua. Sim. Para ela é só o dinheiro e pronto. Eu trabalho com amor. Eu não trabalho só pelo dinheiro, sabe assim? Eu trabalho com amor porque eu sei que é através disso que eu realizo os meus sonhos. Que as coisas que dão eu certo, né? compro as minhas coisas, que eu adquiro o material, você entende? Então, o que me realiza... As embalagens também o tem um que me custo, realiza. né? Isso. Vamos lá, vamos partir agora para a parte do merchan. Quem quiser adquirir o produto aí da Valéria para conhecer, fazer encomenda, tem ali uma festinha de aniversário, né, Paulinho? Paulinho tem filho, Paulinho? Tem não, né? Tem projeto para ter filho? É você que quer ter e sua mulher não? É o inverno? Como é que é? Então. Não, tá. Isso foi importante. Importante. Então, quem vai fazer um evento aí, quer pôr é uma caixinha bem bonitinha, uma lembrança que pode levar aí pro pessoal convidado. Instagram que você quer que deixe aqui para contato. Pode ser o @Valéria Docinhos Tradicionais. @Valéria Docinhos Tradicionais. Vai estar eu vou pôr na descrição do vídeo. E também tem um outro que você posta vídeo lá, fazendo café da manhã, mostrando a sua casa lá, que é mais uma intimidade ali sua, né, que você mostra. Pedacinho do Céu 16. @Pedacinho do Céu 16. Isso. Top. Quem tiver interesse, na mesa posta, Isso. receitinhas. Eu sempre coloco A Valéria alguma faz coisa, um trabalho aí muito bom, que ela faz ela posta vídeos de uma exposição de uma mesa, né? Isso. De como ela faz. E ela tava até mostrando pra gente aqui que no dia você tava até sozinha, né? Seu esposo Isso. tinha ido trabalhar. Você Tinha nada, eu tô viajado. sozinha? Tinha Não viajado. importa, eu vou tomar café com excelência. Isso. É isso. Coisa maravilhosa, velho. Outro Mas nível. o que eu sempre digo para as pessoas é que a gente tem que cuidar da gente, né? E fazer aquilo que nos faz bem. Porque às vezes a gente só faz as coisas se tiver alguém, né? Nossa, se vier alguém... Vai chegar uma visita hoje, meu Deus do céu, tira a prataria. Aqui, se depender de um né? parente chegar aqui e me fazer alguma coisa, coitado. Né, para sua família, você serve, ou para até mesmo você serve o que tem de pior. E para o outro, você serve o melhor. Sirva para você primeiro. Sim. Começa a gostar, sabe? Nossa, eu vou tomar café, vou tomar numa xícara. Não tem dinheiro para comprar uma xícara chique. Gente, a minha mãe, a vida toda nós tivemos mesa postas, mas sem colocar prataria, sem colocar as louças. Só Por quê? colocava pra visita? Não, ela não colocava para as visitas, porque ela não tinha. Não tinha, Mas, não tinha, entendo. não tem, assim, não gosta. Mas, por exemplo, todos os dias de manhã, lá em cima da mesa da minha mãe. Eu falei pão. prataria só pra ficar chique, eu nem sei o que é. Todos os dias de manhã tem o pão, tem o café, tem o leite, o queijo, a margarina. Tudo fica lá disponível para você tomar o seu café. Então, assim, não é porque ela não colocou uma xícara chique, com pires, o jogo americano, que não tá bonito, que não tá, né, assim, agradável. Né? Se você pode fazer isso, colocar o jogo americano,
o pires, a xícara, o prato de sobremesa. Isso, coloca o que Bom, você tem de melhor pra coloque. você, Isso. Se Mas for não sujar, vai sujar com você ou não, né? Não deixe de cuidar, esses cuidados mínimos, sabe? Com a gente. Nossa, vou levantar de manhã, vou preparar o meu café, sabe? Vou cuidar de mim. Ah, não, vou fazer café hoje só porque tem fulano aqui em casa. Não, de maneira alguma. Vou fazer o café porque eu quero tomar o café quente, o café novo, tanto que é bom, né? Eu lá em casa não tenho horário para coar café. Meio-dia, nossa, quando eu tomar um café e eu não quero tomar o café que tá na garrafa, eu não gosto do café que tá na garrafa. Eu vou lá, eu como meu café, porque, nossa, é pra mim. Eu não sei, né, assim, é uma preparação sua para você, porque o seu momento aqui não tem determinação, né? Indeterminado o tempo que você tá. Você pode ficar 100, mas você pode ficar 100 anos ou 100 segundos, né? Então, faça desses minutos, desses momentos, valer a pena, né? Assim, corra atrás dos seus objetivos, né, daquilo que você tem vontade. Uma frase que eu sempre levei para minha vida, assim, isso, eu não tinha nem filho quando eu ouvi essa frase e eu adotei para mim. Verifique o que você quer, veja o preço e pague por ele. E bola para frente, vamos seguindo. Maravilha, maravilha. Cara, gostei muito do papo. Acho que a mensagem já pegou, né, Paulo? Pessoa boa de prosa, humilde, bem espiritualista, áurea boa, né? A gente tá perto dela já sente que tá tranquilo, né? Pessoa super do bem, trabalhadora desde nova, já começou a trabalhar, não parou, não foi... Porque hoje o orgulho tomou conta do ser humano, né, cara? Pega uma menina de 13 anos hoje, fala, você vai acordar 4 horas da manhã pra vender doce comigo na rodoviária. Moço do céu, essa menina, ela foge de casa. Tô te falando, eu conheço os jovens de hoje, moço. Então... Às vezes não precisa nem trabalhar, né? Fora. Mas ajudar ali a mãe, né? Lavar uma louça, cuidar do próprio quarto. A gente vê que tá realmente difícil, né? essa juventude de hoje, ela tá meio que parecendo hóspede, né? Ontem eu estava vendo uma notícia falando que hoje os jovens de agora são muito menos inteligentes do que os jovens de antes, que a geração... Você sabe quem falou isso? Os filhos sempre Você sabe quem falou isso? Quem? Ó, pra você ver o tanto que eu sou conectado aqui com o negócio dos convidados. Sabe quem falou isso aqui que você acabou de falar? É o psicólogo Dário aí. Ele falou que pela primeira vez na história o ser humano teve um regresso de QI, entendeu? O nível de QI da humanidade não teve elevação. Pessoas que foram que passa por um sistema de pesquisa para ver se o QI da sociedade está aumentando, diminuindo, foi o primeiro de todos os tempos em que o ser humano... Eu acho assim, a tecnologia chegou num nível que não dá para subir mais. É porque o jovem, ele tá estagnado, né? Então, aí já não é nem tanto... A tecnologia já tá no topo. Cada dia vai subindo um pouco, ela evolui. Agora, o ser humano não. O ser humano, a tendência já é regredir. Então, foi uma queda no QI mundial aí. Engraçado isso aí, cara. O psicólogo falou isso, o Dário Ferreira. Eles não estão evoluindo, né? A primeira vez na história da humanidade que os pais são mais inteligentes do que os filhos. E eu vejo isso mesmo. Exatamente. Eu acho que a pesquisa é baseada nesse negócio aí. Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado lá no Instagram, onde 2 adolescentes ficam parados, tem uma poça de água, e eles não conseguem passar, eles não conseguem raciocinar. Gente, eu lembro que na minha época, nossa, eu deitava naquela água ali e ia embora. Tomar banho de chuva. Não, a enxurrada, né? Uma coisa tão boa.
Demais, Gente, cara. Em mas eu achava Goiânia ali bom. eu fazia festa naquele Quartão, ali no trem. Jardim Guanabara, a gente morava mais pra baixo, assim, próximo ao exército. E aí a gente ia lá pra aquela avenida, a principal ali, Tinha. a Vera Cruz, aonde Sim, desce. a grandona. Quando você sai de Anápolis e entra dentro de A Goiânia. que vai sai lá descendo. no condomínio do Gustavo Lima. A gente descia naquela. A gente ia pra Aldeia do aquela. Vale. Porque ela inundava, sabe? Nossa, era coisa boa demais. E eu vi naqueles dois adolescentes, assim, olhando aquela poça d'água. E eles não conseguiam, né? Assim, gente, como é que a gente atravessa isso aqui? Gente, é uma coisa tão simples. Não vai molhar o tênis, né? Gente, o que que tem, né? Mas, difícil. Muito difícil. A humanidade hoje Difícil. perdeu alguns valores, né, Paulo? Então, gostei muito do papo, viu, Obrigada. Valéria? A indicação que eu tive de você, eu já te conhecia, mas mesmo assim fui pesquisar mais sobre você, da sua luta. Muito guerreira, tirar o chapéu pelo que você desenvolve, pelo que é a sua vida e como você venceu, entendeu? Obrigada. Parabéns, tem sua casa, tem tudo, tem seus clientes, tem o que você gira para sua necessidade. Então, eu gostei muito do Obrigada. papo. Tá convidada a vir sempre. Obrigada. Deixa umas considerações finais aí. Beijo pro marido, abraço pro titio lá. Qual que é o titiozinho lá? Ó, O de 14 minhas anos. considerações finais, em agradecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Assim, você ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho de mim, do meu negócio, da minha vida. E que Deus te abençoe, que você prospere, que Amém. seja sucesso o seu podcast. E que, assim, que a gente possa olhar para trás, né? E falar, nossa, como foi bom, né? Assim, como valeu a pena, né? Cada Exatamente. esforço, cada suor derramado, né? Que Cada ruga conquistada, né? Que eu tô dormindo 3 horas da manhã todo dia editando vídeo. Isso, Que né? maravilha. Valeu a pena, né? Sim. Tem que ser isso, né? Olhar para frente e falar, valeu a pena. Um beijo muito grande. Obrigada. Eu estive aqui com Valéria Rodrigues. Obrigado. Pode rodar, Paulinho?